Mansão no Morumbi era uma fortaleza de silêncio e vidro. Suas paredes brancas e minimalistas refletiam a luz fria de uma manhã paulistana, mas não guardavam calor algum. Do lado de fora, um jardim impecavelmente desenhado parecia uma pintura intocada, uma natureza domesticada que ninguém ousava perturbar. Por dentro, o eco dos passos em corredores de mármore era o único som que quebrava uma quietude opressora, quase sagrada. Cada móvel de design, cada obra de arte pendurada com precisão milimétrica, contribuía para uma atmosfera de galeria, um espaço de exibição, não um lar. 6 meses após a morte da matriarca, a casa se tornara um mausoléu da memória, onde a riqueza avassaladora apenas servia para ampliar o vazio deixado por ela, um abismo de solidão que o dinheiro não conseguia preencher. Danilo Alves atravessou o hall de entrada naquele dia como um fantasma em seu próprio palácio. Aos 59 anos, o magnata da tecnologia, acostumado a comandar impérios com um simples telefonema, parecia um homem derrotado. Seu terno, cortado sob medida, pendia de ombros ligeiramente curvados pelo peso invisível do luto. Uma reunião importante havia terminado mais cedo, e sua volta inesperada encontrou a casa na mesma imobilidade de sempre. Seus olhos, que um dia analisaram gráficos e contratos com uma astúcia penetrante, agora vagavam sem foco, perdidos na vastidão dos cômodos vazios. Ele era um rei exilado em seu próprio reino, um homem que dominava o mundo dos negócios, mas que se via completamente impotente para cruzar o corredor que o separava do quarto de seu filho. Ao subir a escadaria de mármore, seus pés pararam no meio do caminho. Um som era quase imperceptível, um murmúrio frágil que parecia uma anomalia naquele silêncio sepulcral. Fazia meses, uma eternidade de angústia, que ele não ouvia nada parecido com uma voz vindo do quarto de Léo. Com o coração batendo descompassado no peito, uma mistura de esperança e pavor, ele se aproximou com a cautela de quem teme quebrar um encanto. Seus passos, antes firmes e imponentes, agora eram lentos e silenciosos sobre o tapete felpudo. A porta do quarto estava entreaberta, uma fresta para um mundo que ele não conseguia mais acessar. E foi por ali que ele espiou, prendendo a respiração para não ser notado. A cena que se desenrolou diante de seus olhos o atingiu com a força de um soco. Márcia, a empregada da família, estava sentada no chão, de pernas cruzadas, ao lado de Léo. Ela não estava implorando ou forçando, mas segurava um pequeno avião de brinquedo, fazendo-o voar em círculos suaves. Em sua outra mão, uma colher de sopa seguia a rota do brinquedo. Com uma voz doce, ela contava a história de um piloto valente que precisava de combustível para alcançar a estrela mais brilhante do céu, a rainha que cuidava de todos lá de cima. E então, o milagre. Léo, com os olhos grandes e tristes fixos na colher, abriu a boca e aceitou a comida. Naquele instante, Danilo sentiu um nó na garganta, uma onda avassaladora de vergonha, ciúme e um alívio tão profundo que quase o fez dobrar os joelhos. Danilo recuou da porta como se tivesse tocado em algo sagrado e proibido, o coração martelando contra as costelas. A imagem de Márcia e Léo no chão do quarto, compartilhando um segredo de afeto e imaginação, gravou-se em sua mente com a nitidez de uma fotografia. Ele não sentiu raiva, mas uma vergonha profunda e avassaladora que o encurvou por dentro. Desceu as escadas em silêncio, cada degrau um lembrete de sua falha. Atravessou o hall de entrada, passando pelas obras de arte que valiam fortunas, e percebeu que a coisa mais valiosa em sua vida estava sendo salva por um gesto que não custava nada. Sentou-se em sua poltrona de couro italiano, o peso do mundo em seus ombros, e esperou.
Pela primeira vez em muito tempo, o CEO todo-poderoso não tinha um plano, apenas a dolorosa consciência de sua própria impotência. As horas seguintes se arrastaram com uma lentidão torturante. O silêncio da mansão, antes apenas um sintoma do luto, agora parecia acusatório. Danilo ouvia o tic-tac distante de um relógio de pêndulo. Cada batida, um segundo a menos de uma infância que ele estava perdendo. Ele repassava a cena em sua cabeça. A voz suave de Márcia, o voo do aviãozinho de plástico, a boca de Léo se abrindo sem resistência. Era tão simples, tão absurdamente simples, que chegava a ser genial. E ele, com seus psicólogos renomados, seus presentes caros e sua incapacidade de se sentar no chão, havia complicado tudo. O sol da tarde começou a tingir a sala de tons alaranjados quando ele ouviu os passos discretos de Márcia no corredor. Ela estava terminando seu turno, pronta para ir para casa, sem fazer ideia de que havia acabado de demolir e reconstruir o mundo de seu patrão. Quando Márcia passou pela sala de estar, a voz de Danilo soou rouca, quase um pedido de desculpas. "Márcia, por favor, sente-se um momento." Ela parou, surpresa, seus olhos gentis demonstrando uma leve apreensão. Ele nunca a chamava para conversar. Ele gesticulou para o sofá à sua frente, um abismo de formalidade entre eles. Com a voz embargada, despido de toda a sua armadura corporativa, ele fez a pergunta que o consumia desde a manhã. "Eu vi você com Léo. Como você fez isso?" A pergunta ficou suspensa no ar, carregada não de acusação, mas de uma admiração humilde e desesperada. Ele não era mais o chefe falando com a funcionária. Era um pai perdido pedindo ajuda, um homem que finalmente admitia não ter todas as respostas, especialmente as que mais importavam. Márcia juntou as mãos no colo, seu rosto marcado por uma vida de trabalho e de perdas silenciosas que Danilo jamais poderia imaginar. Ela não respondeu imediatamente, mas o olhou com uma compaixão que o desarmou completamente. "Senhor Danilo, eu não fiz nada demais." Ela começou, sua voz calma e firme. "Eu apenas conversei com o menino. Crianças entendem a linguagem da brincadeira melhor do que a linguagem da ordem, e elas sentem a dor. Eu perdi meu neto muito cedo. Aprendi que o silêncio delas não é vazio, é um lugar cheio de saudade. O aviãozinho não era para a comida, era para levar a saudade dele para perto da estrelinha que ele mais ama no céu." A simplicidade de sua explicação era como uma luz em um quarto escuro, iluminando a verdade que Danilo se recusava a enxergar. Naquela noite, um pacto silencioso foi selado. Danilo pediu a Márcia que o ensinasse. No dia seguinte, ele não foi para a empresa. Ficou em casa, um espectador desajeitado na porta do quarto de Léo, observando a missão de abastecimento do piloto corajoso. Ele se sentia um intruso em seu próprio lar, um gigante tentando aprender os passos de uma dança delicada. Márcia o incluiu com naturalidade, narrando a história e olhando para ele, convidando-o a participar. "O copiloto parece um pouco preocupado hoje, não é, Léo?" ela dizia, e Danilo apenas conseguia forçar um sorriso tenso. Ele, que liderava reuniões com dezenas de executivos, sentia as mãos suarem ao segurar um simples brinquedo, aterrorizado com a ideia de fazer um movimento errado e quebrar aquele encanto frágil. A decisão de Danilo de se ausentar da empresa não passou despercebida. O telefone começou a tocar incessantemente. E-mails urgentes se acumulavam em sua caixa de entrada. Seu cunhado, membro do conselho, ligou para criticá-lo duramente. "Você está perdendo o controle, Danilo, deixando a criação do seu filho nas mãos de uma empregada, enquanto o império que você construiu desmorona?" A acusação o feriu, mas não o desviou de seu novo propósito. Ele respondeu com uma calma que surpreendeu a si mesmo, dizendo que estava cuidando do seu ativo mais importante.
É em momentos assim que a gente percebe como uma história de superação pode ser solitária. Se você se conecta com essa luta, considere se inscrever para nos ajudar a continuar trazendo relatos que precisam ser ouvidos. Aos poucos, o copiloto desajeitado começou a encontrar seu lugar na cabine. Danilo passou de observador a participante ativo, fazendo os efeitos sonoros do motor com a boca, primeiro baixo e hesitante, depois com mais confiança. Léo, que antes o ignorava, começou a lançar-lhe olhares curiosos. Um dia, durante a aterrissagem da colher, um minúsculo sorriso curvou os lábios do menino. Foi um evento sísmico, um terremoto de esperança que abalou as fundações da dor de Danilo. Naquela noite, pela primeira vez em 6 meses, ele não viu apenas o luto nos olhos do filho, mas um vislumbre do menino alegre que ele costumava ser. A jornada era longa e árdua, mas aquele pequeno sorriso era o combustível de que ele precisava para continuar voando. Foi durante uma dessas noites, após Léo finalmente adormecer, que Danilo se pegou olhando para as fotografias de sua falecida esposa. Antes, encará-las era uma tortura, um mergulho em um oceano de saudade. Mas agora, algo havia mudado. Ele via o sorriso dela e entendia que a melhor maneira de honrar sua memória não era se afundando na dor, mas resgatando o pedaço dela que ainda vivia em Léo. Ele percebeu que seu próprio luto havia construído um muro invisível entre ele e o filho. Para se conectar com o menino, ele precisaria primeiro se reconectar com as lembranças felizes, com o amor que os uniu. Essa foi a virada de chave, o instante em que a esperança renasceu. Histórias como essa nos lembram do poder da transformação. E sua inscrição no canal é o que nos permite continuar compartilhando essa força com o mundo. A mudança se tornou palpável. As missões do aviãozinho evoluíram para a construção de uma base espacial com blocos de montar no meio da sala de estar. O mármore frio foi coberto por um tapete colorido, e o silêncio, antes opressor, foi substituído pelo som de peças se encaixando e risadas ocasionais. Danilo descobriu que Léo era meticuloso e criativo, um pequeno engenheiro que planejava cada torre e cada ponte com uma concentração impressionante. Em um desses dias, enquanto encaixava uma peça vermelha no topo de um foguete, Léo olhou para o pai e disse sua primeira palavra em meses. Uma pergunta simples que soou como a mais bela sinfonia. Pai, me ajuda com essa. O coração de Danilo parou por um segundo, antes de transbordar em uma gratidão silenciosa. Contudo, a jornada de cura raramente é uma linha reta. Quando tudo parecia estar entrando nos eixos, uma frente fria trouxe mais do que apenas chuva para São Paulo. Léo adoeceu. Uma febre alta o derrubou, trazendo de volta a apatia e a recusa alimentar com uma força assustadora. O aviãozinho ficou esquecido no canto do quarto, e o mutismo retornou, mais denso e impenetrável do que antes. A fragilidade de seu progresso se revelou de forma brutal, e o medo que Danilo pensou ter começado a dominar voltou a apertar seu peito com garras de gelo. Ver o filho regredir daquela maneira era como assistir a um castelo de areia, construído com tanto esforço e delicadeza, ser varrido por uma onda impiedosa. A febre não cedia e os médicos decidiram pela internação. O quarto do hospital era o oposto de tudo que eles haviam construído. As paredes brancas e estéreis, o cheiro de antisséptico no ar e o bip constante dos monitores criavam uma atmosfera de crise iminente. Léo, pálido e pequeno na cama grande demais, parecia ter encolhido ainda mais. Ele se recusava a interagir, mantendo os olhos fechados ou fixos em um ponto vazio na parede, indiferente aos apelos do pai e das enfermeiras. Danilo passava os dias e as noites em uma poltrona ao lado do leito, sentindo cada bip da máquina como uma contagem regressiva para o seu próprio fracasso. A culpa o corroía,
sussurrando que sua mudança havia sido insuficiente, que talvez já fosse tarde demais. Sentado naquela poltrona desconfortável, sob a luz fria e artificial do hospital, Danilo Alves se sentiu mais derrotado do que em qualquer crise financeira que já enfrentara. Todo o poder, toda a influência e todo o dinheiro que ele acumulou ao longo da vida eram inúteis ali. Não podiam baixar a febre do filho, não podiam trazer de volta seu sorriso, não podiam quebrar o novo muro de silêncio que a doença havia erguido. Ele olhava para o rosto pequeno e febril de Léo e via o reflexo de sua própria falha. Ele havia chegado tão perto, havia sentido o calor da reconexão, apenas para ser jogado de volta em um inverno de desespero. A pergunta que o assombrava não era se Léo iria melhorar, mas se ele, Danilo, merecia que ele melhorasse. Na terceira noite de vigília, sob a luz fria e impessoal da UTI pediátrica, Danilo atingiu o fundo do poço. O som constante e agudo do monitor cardíaco parecia zombar de sua impotência. Cada bip, uma martelada em sua alma já exausta. Ele olhava para o filho, tão pequeno e imóvel naquela cama de hospital, e via o reflexo de seu fracasso monumental. Todo o seu império, seus contatos, sua fortuna eram inúteis naquele quarto estéril. Ele podia mover mercados com uma ligação, mas não conseguia fazer a febre de Léo baixar um único grau. O cheiro de desinfetante e a sensação da poltrona dura sob seu corpo eram a realidade crua de um homem que havia perdido o controle da única coisa que realmente importava. A dor era tão avassaladora que ele sentiu o desejo de simplesmente desaparecer, de fugir daquele sofrimento que ele mesmo, em sua ausência, ajudara a criar. Seus olhos cansados pousaram no objeto que a mãozinha de Léo segurava frouxamente, mesmo durante o sono febril. O pequeno porta-retrato com a foto de sua esposa. As bordas de prata estavam gastas pelo toque constante, a imagem de um sorriso que parecia pertencer a outra vida. Naquele instante, a lembrança da voz de Márcia ecoou em sua mente, não como uma acusação, mas como um guia. O aviãozinho não era para a comida, era para levar a saudade. E então ele entendeu. Ele passara meses tentando apagar a dor, construir um mundo novo sobre as cinzas do antigo, quando o único caminho era atravessar a dor junto com seu filho. Levantou-se, os joelhos trêmulos de exaustão e revelação, e com um cuidado infinito, pegou o pequeno quadro das mãos de Léo. Sentando-se na beirada da cama, perto o suficiente para que o menino sentisse sua presença. Com a voz embargada, as lágrimas que ele reprimira por tanto tempo finalmente ameaçando transbordar, Danilo começou a falar. Ele não contou uma história sobre pilotos ou aviões. Ele contou a história deles. Sabe, filho, antes de ser a sua mãe, ela era a rainha das estrelas. Um dia, ela estava olhando aqui para baixo e viu o homem mais desajeitado e sério do mundo. E por algum motivo que eu nunca entendi, ela decidiu descer para ensinar esse homem a sorrir. Ele falava baixo, a voz rouca de choro contido, e pela primeira vez em dias, Léo virou o rosto em sua direção. Os olhos do menino, antes opacos pela febre, agora tinham um brilho de curiosidade, fixos no rosto do pai, que segurava a imagem da mãe como um tesouro sagrado. A narrativa não era para distrair, era para conectar, para construir uma ponte sobre o abismo de saudade que os separava. Um silêncio profundo se instalou no quarto, quebrado apenas pelo ritmo eletrônico do monitor. Então, a pergunta veio, baixa, um fio de voz que quase se perdeu no ambiente. Ela volta? A simplicidade daquelas duas palavras atingiu Danilo com a força de uma onda, quebrando a última represa de sua compostura. As lágrimas rolaram livres por seu rosto, quentes e salgadas. Ele balançou a cabeça lentamente, a honestidade doendo mais do que qualquer mentira reconfortante. Ela não volta, filho.
sussurrou ele, a voz partida, mas ela vive aqui, no nosso coração, bem aqui. Ele levou a mão de Léo ao próprio peito, e ela me pediu, antes de virar a estrela mais brilhante de todas, para cuidar do nosso tesouro. E o nosso tesouro é você. Ele não era mais o CEO, o magnata. Era apenas um pai, nu em sua dor, compartilhando sua verdade. Léo não respondeu com palavras. Em vez disso, em um movimento lento e deliberado, ele ergueu sua mãozinha livre e a pousou no rosto molhado de lágrimas do pai. Foi um toque leve, hesitante, mas que carregava o peso de um universo de perdão, compreensão e amor reencontrado. Naquele gesto, o muro de silêncio que a dor havia construído entre eles desmoronou em pó. Danilo fechou os olhos, sentindo o calor da pequena palma contra sua pele, uma âncora em meio à tempestade. O bip do monitor continuava seu ritmo constante, mas agora não soava mais como uma sentença de fracasso. Soava como o pulsar de um coração que, finalmente, havia encontrado o caminho de volta para casa. Um caminho pavimentado não pela ausência da dor, mas pela coragem de compartilhá-la. A recuperação de Léo foi um desabrochar lento e seguro, como uma flor que se abre após uma longa tempestade. A febre cedeu, mas a verdadeira cura aconteceu nos dias que se seguiram, já de volta à mansão. Não houve mais a necessidade do aviãozinho para as refeições, pois agora a mesa era um palco para conversas. Danilo aprendeu a ouvir, não apenas com os ouvidos, mas com o coração. Ele perguntava sobre os sonhos de Léo, sobre os heróis que ele desenhava em seus cadernos, sobre qual cor ele achava que o céu tinha quando sentia saudade. O silêncio que antes era um abismo de dor, agora se transformava em pausas confortáveis, preenchidas por olhares de cumplicidade e pela certeza de que, juntos, eles poderiam enfrentar qualquer coisa. O som do riso de Léo, ecoando pela primeira vez no grande salão, foi a melodia que finalmente quebrou o feitiço do luto. Danilo Alves, o magnata que comandava um império, fez a mais importante fusão de sua vida. Uniu seu papel de pai ao de homem de negócios. Ele promoveu um executivo de confiança para a presidência da empresa, assumindo uma posição no conselho que lhe permitia ter mais tempo e menos estresse. As reuniões de diretoria foram trocadas por tardes, construindo fortalezas de Lego no tapete da sala, onde o mármore frio agora era apenas uma lembrança distante sob um universo de peças coloridas. A cozinha impecável se tornou um laboratório de experiências culinárias desastradas, onde farinha no cabelo era sinal de sucesso. Danilo descobriu que a alegria de ver Léo comer um biscoito que eles mesmos assaram, mesmo que queimado, era infinitamente mais valiosa do que fechar um contrato de milhões. A mansão, antes um cenário de solidão, respirava vida em cada canto. Márcia deixou de ser apenas a empregada para se tornar o que sempre fora em essência, o coração daquele lar. Danilo formalizou sua posição como governanta da casa e, mais importante, como uma figura de avó para Léo, garantindo que ela tivesse todo o conforto e segurança que merecia. Inspirado pela transformação que um simples ato de bondade havia provocado, Danilo usou sua fortuna e influência para criar algo maior. Nasceu a Fundação Estrela Rainha. Em homenagem à sua falecida esposa, uma instituição dedicada a oferecer apoio psicológico e material para crianças e famílias que enfrentavam o luto. Ele entendeu que a lição que aprendera no chão do quarto do filho não era apenas sua. Era um conhecimento que precisava ser compartilhado, uma luz para iluminar outros caminhos escuros. O jardim, antes uma obra de arte intocada, agora era um campo de futebol improvisado, com marcas de grama nos joelhos de Danilo e gritos de gol de Léo. A casa no Morumbi não era mais uma fortaleza de vidro e silêncio, mas um refúgio de amor
e recomeços. Ali, um pai aprendeu que a maior demonstração de força é a coragem de ser vulnerável. E um filho descobriu que as estrelas no céu não estão distantes quando se tem alguém para segurar sua mão na terra. Histórias como esta nos lembram que a esperança pode ser reconstruída, tijolo por tijolo. É por acreditar no poder desses recomeços que continuamos aqui. E cada nova inscrição em nosso canal nos ajuda a garantir que mais relatos de cura e amor possam ser compartilhados.